Mateus, capítulo 10, versículos de 2 a 4. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. No programa anterior, vimos a figura do apóstolo Pedro, o primeiro da lista. Agora vamos ver o segundo da lista. André. André significa o viril. Filho de Jonas, ou João, irmão do apóstolo Pedro. Nasceu em Betsaida, pescador de profissão. Morava em Cafarnaum com seu irmão Pedro. Ele fora discípulo de São João Batista. Faz sentido que ele ocupe o segundo lugar na lista dos apóstolos, porque São Pedro, o irmão dele, o primeiro Papa, o chefe do colégio apostólico, a quem Jesus entregou as chaves do reino dos céus e confiou o governo, o pastoreio da igreja, vem em primeiro lugar. Mas atenção que ele não vai ser, digamos assim, um dos prediletos de Jesus. Os prediletos, nós sabemos, Tiago, João, filhos de Zebedeu, de que vamos falar nos próximos 2 programas, e São Pedro. São esses 3 que estão presentes em momentos significativos da vida de Jesus, como, por exemplo, sua agonia no Jardim das Oliveiras e a transfiguração no monte que a tradição chama de Tabor. Vejamos aqui 2 citações, Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 30 e depois João capítulo 1, versículo 40, para nós ilustrarmos aquilo que já dissemos agora, ainda que de forma resumida. Onde Santo André morava, qual era a residência fixa dele, apesar de ele acompanhar Jesus com os demais apóstolos, na Judéia, na Samaria e na Galiléia. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 30. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. É o episódio da cura da sogra de Pedro, que acontece em Cafarnaum. Portanto, sabemos que Santo André era muito próximo do seu irmão São Pedro. Moravam na mesma casa. E nessa mesma casa morava a sogra de Pedro. Os evangelhos não dizem se a esposa de Pedro também morava. Também não diz se André tinha esposa. Pelo menos quando Jesus o chamou, não sabemos, nada sabemos. O fato é que moravam, com toda certeza, os 3 numa mesma casa. São Pedro, seu irmão Santo André e a sogra de Pedro. O segundo texto, João, capítulo 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Santo André, antes de ser chamado por Jesus às margens do mar da Galileia, era discípulo de São João Batista. São essas as informações que nós sabemos, segundo a antiquíssima tradição. Ele morreu crucificado numa cruz em forma de X. É só o que sabemos desse segundo apóstolo da lista dos 12.